É a 22ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2023-2024. Senhoras e senhores, sou Nancy Regina, protocolo desta reunião, e agradeço a presença de todos. Solicito, por gentileza, que todos coloquem os seus aparelhos eletrônicos no modo silencioso e que mantenham os seus microfones desligados, utilizando o chat para perguntas. Quero informar que essa reunião está sendo gravada. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Com a palavra, o presidente em exercício, Ricardo Peragini. Obrigado, protocolo Nancy Regina, companheiras, companheiros, autoridades, visitantes e convidados. Agradeço a presença de todos em nome do Rotary Clube de São Paulo, na pessoa do nosso presidente Irineu de Mula, cujo privilégio estou tendo de substituí-lo nesta reunião. Sejam bem-vindos à 22ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema Crie Esperança no Mundo. Vamos repercutir o sino, Isabelle, por favor? Aqueles 3 tracinhos? Muito obrigado. Com satisfação, dou início a esta reunião saudando a nossa bandeira nacional. Por favor, Isabelle. Já se tornou uma praxe em nossas reuniões relembrarmos os justos ensinamentos que a prova quádrupla nos traz. Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos, é a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Como nós temos aprendido na Escola de Informação Rotária todas as terças-feiras com o governador Cizenando, se a resposta for sim para todas, esse empreendimento ou esta empreitada será bem-sucedida. Agora, gostaria de avisar a todos que estão presentes nessa reunião que as inscrições para o centenário já estão abertas. Faça a sua inscrição através do nosso site, Centenário do Rotary Clube de São Paulo. Compartilhe com seus familiares e amigos. Contamos com a sua presença. Vamos participar do nosso centenário, companheiras e companheiros. Queria fazer um outro convite para a feijoada no Bar Brahma, no dia 10/12, às 12h30. O valor do convite custa R$ 150, e nós teremos a presença da velha guarda de uma escola de samba, Unidos de Vila Maria. Venha participar da nossa confraternização de Natal. Quem já confirmou sua presença, pedimos a gentileza que faça o pagamento antecipado e o envie o comprovante para a secretaria. Não poderia deixar de registrar, na nossa reunião ordinária, o belíssimo trabalho e os números extremamente vultosos do ESPRO. E, em nome do presidente Irineu, eu parabenizo o companheiro Barreto e a sua operosa equipe. Por favor, Nancy Regina, proceda com a apresentação do nosso palestrante de hoje. Obrigada. É com muita honra que apresentamos o mini currículo do nosso palestrante Marcelo Assis. Mini porque tivemos o trabalho, né, de reduzi-lo, porque ele tem um currículo extenso. É secretário executivo de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.
formado em arquivologia pela Unesp e mestrando em ciências da informação pela USP. Durante sua trajetória profissional, foi diretor técnico do Arquivo Público de São Paulo, diretor do Arquivo Municipal de São Caetano do Sul, diretor de TI da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, coordenador do grupo temático de gestão de arquivos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, e também atuou como diretor técnico do Núcleo de Apoio Logístico do Governo do Estado de São Paulo. Esse é o nosso palestrante do dia, Marcelo Assis. Com o presidente em exercício, Ricardo Piragini, é com você. Obrigado, Protocolo Nancy. Seja muito bem-vindo, Marcelo. E, por favor, nos brinde com a palestra Cultura e São Paulo. O microfone é seu. Muito obrigado, presidente Ricardo. Queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes, agradecer ao Rotary pelo convite de poder estar aqui contando um pouco do que nós estamos construindo na Secretaria da Cultura, falando em nome do nosso governador Tarcísio, em nome da nossa secretária Marília Marton. Eu preparei uma pequena apresentação de slides para balizar. Queria saber se vocês acham que é mais adequado eu compartilhar a tela ou se vocês preferem que eu fale para a gente dar início às discussões. Marcelo, se você puder projetar, eu acredito que projetar e falar vai ficar muito mais fácil o entendimento e a compreensão. Vocês conseguem visualizar aí? Perfeitamente. Pronto. Bom, após esses agradecimentos, né, eu queria mais uma vez reiterar a nossa satisfação de poder estar aqui falando com o Rotary Club, que é uma instituição centenária que trabalha muito em conjunto com a educação, com a cultura e empreende esforços, assim como nós aqui na secretaria, para criar resultados positivos na sociedade, né? Acho que aqui a apresentação que foi feita, apesar dela ter sido breve e de cunho orçamentário, deixa muito claro o compromisso que o Rotary tem com, com a sociedade brasileira e, nesse caso, com a sociedade paulista. Nós aqui na Secretaria do Estado de Cultura, recentemente a gente mudou de nome, né? Nós mudamos o nome para Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, porque a gente reconhece no Estado de São Paulo um setor que ele é pulsante, que ele é vibrante. A cultura do Estado de São Paulo, ela tem a capacidade de absorver as mais diferentes formas de manifestações, de linguagens, de segmentos culturais e transformar isso em uma cultura paulistana. Então, a gente tem uma sociedade no Estado de São Paulo que ela é formada desde a sua concepção, dos fluxos migratórios e migratórios, né, por uma sociedade plural, diversa e ciente dessa responsabilidade, desse patrimônio cultural que a Secretaria é a guardiã. Nós temos o compromisso de construir uma cultura olhando para o nosso passado, para a identidade do nosso povo, olhando para as tradições que são necessárias, que devem ser preservadas, olhando para o presente, de como a cultura pode impactar o presente e, sem dúvida nenhuma, assim como o Rotary, pensando na construção de um futuro, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de falar, e acho que a gente vai poder, ao final, debater um pouco sobre isso, é com relação ao tecido cultural do Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo ele tem um tecido cultural extremamente plural. Nós temos heranças indígenas, portuguesas, africanas, alemãs, japonesas, libanesas, e agora a gente enfrenta, inclusive, esse é um tema que eu acho muito interessante, queria deixar já, durante a fala, eu vou deixar alguns convites para vocês,
para visitar o nosso Museu do Imigrante, porque o Museu do Imigrante a gente está trocando a exposição do museu, e a partir de 2024, se eu não me engano, fevereiro de 2024, a gente vai fechar por um tempo a exposição permanente para trabalhar os novos fluxos migratórios, que faz parte dessa construção do estado de São Paulo. Então, a miscigenação, a diversidade étnica, tudo isso caracteriza um estado que é pujante e que é um motor econômico do nosso país, né? A gente tem no estado de São Paulo, então, o dever e o compromisso de preservar desde as tradições caipiras a efervescência cosmopolitana daqui da nossa capital. Então, nós temos desde as manifestações culturais mais tradicionais ao mais contemporâneo, né? Hoje eu estou falando de uma estação ferroviária, que é aqui a estação Júlio Prestes, ao lado da Sala São Paulo, ao lado do Museu da Língua Portuguesa. E aí eu queria trazer numa fala inicial, para a gente poder discutir um pouco do ponto de vista de política pública, o que é a Secretaria do Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Hoje nós temos, no estado como um todo, 24 museus, né? Aqui eu trouxe a foto do Museu das Favelas, dos quais 3 desses museus eles estão localizados no interior. Apesar da secretaria não ter equipamentos próprios, são apenas 3 dentro desse universo de 24 museus, nós temos no CISEM, que é o Sistema de Museus do Estado de São Paulo, que presta assessoria, interlocução com outros 680 museus que estão instalados nos municípios do Estado de São Paulo. Então, apesar de não estar fazendo a gestão direta, nós contribuímos para esses outros museus. Nós temos aqui uma outra imagem, que é de um teatro, de um auditório, o Auditório Cláudio Santoro, que é localizado... Desculpe, as imagens não estão mudando. Está na Ah, mesma não tela. mudou? Está na mesma tela? Perdão, Na vou tentar mesma compartilhar. tela. Vou tentar compartilhar de novo. Agora mudou? Não está compartilhando ainda. Agora não tem imagem. Agora entrou. Imagem inicial. Está na primeira imagem ainda. E não está trocando. Precisa colocar no modo apresentação. Eu estou no modo apresentação. Aí, agora foi. Trocou a imagem? Mas para nós está aparecendo o PPT, entendeu? Não aquele modo apresentação. Acabei de tirar do modo apresentação. Deixa eu tentar aqui novamente. Marcelo, o módulo está certo, mas você tem que embaixo, isso, aí, próximo desse número de 118, ativar essa questão da telinha que aí fica Mas só agora... um slide apresentando. E tá passando? Televisãozinha, Não. Então, ele está no modo apresentação. Deixa eu ver, talvez é porque eu estou com 2 telas. Deixa eu desligar uma. É isso, 2 telas. Avisem, por favor, se... Agora está Tira o passando? cabo da segunda tela, engana o computador que dá certo. Eu já tirei o da segunda tela. Deixa eu Agora, novamente compartilhar. agora entrou. Agora sim. E está passando os slides. Sim. Isso, agora sim. Então era isso. Está no inicial. Perfeito. Então, assim, do ponto de vista de uma breve apresentação do nosso estado, aqui nós temos, então, no centro, o Auditório Cláudio Santoro, que é localizado em Campos do Jordão, e nós temos, hoje, na Secretaria da Cultura, 8 equipamentos direcionados para a difusão cultural. Então, nós temos 4 teatros, 2 deles no interior. Nós temos a Sala São Paulo, que é uma das, sem dúvida alguma, está entre as 5 melhores salas de espetáculo para música clássica no mundo.
E aqui eu queria trazer alguns programas específicos, como, por exemplo, o Guri, né, que a gente acaba de fazer uma repaginação do Guri, que hoje ele traz a iniciação musical para 299 polos no nosso estado de São Paulo. Então, nós estamos falando de aproximadamente mais de 300 cidades sendo assistidas pelo Guri. Aqui também um projeto que eu particularmente sou suspeito para falar, que é o Revelando São Paulo, que na minha opinião é o maior festival do nosso país de tradições, né? Para o ano que vem a gente vai trabalhar com Revelando São Paulo com 5 edições, normalmente é feita uma edição na capital. O Revelando São Paulo, ele é o momento que a gente consegue valorizar a cultura tradicional de São Paulo. Então, nós tivemos agora, de 16 a 19 de novembro, aqui no Parque da Água Branca, mais de 100 expositores entre artesanato e gastronomia do nosso estado, podendo apresentar o seu trabalho, podendo trazer o que é produzido em todos os cantos do estado de São Paulo. Esse ano nós fizemos uma edição do Revelando São Paulo também, São José dos Campos. Então nós tivemos lá em São José também outros participantes que também apresentaram os seus trabalhos, sejam eles de artesanato, de gastronomia, de produtos tradicionais para a nossa população. E dentro do trabalho da Secretaria da Cultura, um pilar muito forte é a formação, né? Na nossa formação, nós temos as fábricas de cultura que foram construídas a partir dos anos 2000, considerando o índice de vulnerabilidade juvenil. Esse é um indicador criado pela Secretaria da Cultura, que agora, depois de mais de 15 anos, a gente está em processo de atualização desses indicadores. Por quê? Porque, segundo esses indicadores, nós e passamos a instalar fábricas de culturas nas regiões mais vulneráveis da capital. Hoje a gente conta com 16 fábricas, tendo uma em construção em Ribeirão Preto, que a gente pretende entregar agora no primeiro semestre de 2024. Nós temos fábricas em São José dos Campos, em Osasco, e a fábrica de cultura é um grande espaço de formação e de iniciação cultural. Nas fábricas, os jovens, adolescentes, as pessoas na melhor idade, eles têm acesso a cursos como robótica, desenvolvimento de games, moda, design, marcenaria, circo, violão. A gente oferece para essas comunidades também estúdios. Hoje a gente sabe que o mundo digital, que a internet, o YouTube, o Spotify, enfim, as tecnologias têm ganhado muito espaço, e aí a gente tem desenvolvido a cultura olhando também para a inovação. Então, nesses espaços, a gente oferece estúdios para que esses talentos, esses jovens, essas pessoas possam gravar as suas produções, possam fazer os seus podcasts, possam produzir produtos. E dentro da formação cultural, nós enxergamos a cultura como um grande pilar para gerar desenvolvimento humano. Então, a Secretaria hoje ela trabalha em alguns alicerces. Um alicerce da preservação do patrimônio cultural, e aí é muito importante falar sobre a preservação do patrimônio cultural, que nós, ao longo desse primeiro ano de governo, temos tentado ressignificar os patrimônios tombados do Estado. E aí, quando a gente fala de patrimônio, normalmente a gente pensa já direto nos prédios, etc., mas nós trabalhamos com o patrimônio material e imaterial. O que acontece? Nós temos observado internacionalmente que as melhores práticas de gestão de patrimônio, elas normalmente ocorrem entre o trabalho conjunto da iniciativa pública e da iniciativa privada. E esses espaços de preservação de patrimônio, eles são espaços que estão sendo revitalizados para atender às novas demandas da nossa sociedade. Então, agora, no último final de semana, nós fizemos a Jornada do Patrimônio, que foi a maior jornada do patrimônio que o Estado já recebeu, em que em dois dias do final de semana nós fizemos ativações em 40 cidades simultaneamente no estado de São Paulo.
Mas essa jornada do patrimônio, nós tínhamos dois objetivos e que agora, analisando o projeto, ainda a gente precisa verificar o alcance dos resultados, que é, um deles, mostrar para o poder público local que o patrimônio ele é mais do que um custo para ser preservado. Então, nós colocamos ativações culturais relacionadas às tradições daquelas regiões, por exemplo, congada, rodas de samba, feiras de economia criativa, para demonstrar que o patrimônio pode ser esse espaço, né? Por exemplo, o mercado de Lisboa, ele é um grande exemplo de uma revitalização de um patrimônio cultural. E em paralelo a isso, em paralelo a essa comemoração aos patrimônios, nós também, com a nossa equipe técnica, fizemos capacitação para que os agentes públicos pudessem preservar esses imóveis, pudessem garantir melhores condições. E a nossa ideia é que, ao longo dos próximos anos, essa política vá sendo implementada. Uma outra linha de atuação que nós temos muito sólida é da difusão. Então, ao longo desse ano foram inúmeros festivais. Agora, no dia 9, nós temos também um festival que é um festival voltado para a espiritualidade, voltado para todas as crenças e credos, né, que a gente está chamando ele de festival. Ele vai acontecer no Memorial do Imigrante, é a primeira edição desse festival aqui na cidade de São Paulo. E dentro do braço de difusão, nós temos a realização de atividades culturais por todo o estado de São Paulo. Esse ano, no último balanço, nós estamos próximos, já batemos um recorde que foi chegar a mais de 500 municípios do estado de São Paulo com alguma ativação da difusão, seja uma exibição de cinema para cidades que não têm salas de cinema, seja para apoiar uma festa tradicional da cidade, levando algum artista, levando algum tipo de atividade cultural para enriquecer, seja a elaboração de feiras criativas, né? Então, esse ano a gente já superou a marca de 500 cidades atendidas no âmbito da difusão. Para além disso, nós temos os museus do estado de São Paulo e nós temos um programa também que ele, inclusive esse é um programa que a gente precisa ver a melhor forma de dar continuidade a esse programa, porque ele cresceu tanto, ele foi premiado esse ano, que o tamanho dele virou um problema bom para a secretaria. Nós temos a biblioteca, uma das maiores bibliotecas online do mundo, que é a Biblion. É uma biblioteca gerenciada pela SP Leituras, que é a mesma organização social que faz a gestão da Biblioteca do Parque Vila Lobos e da Biblioteca Parque da Juventude. Também convido vocês a conhecerem essas bibliotecas, porque é um trabalho muito diferente da biblioteca tradicional. É um trabalho que faz a integração do público com a biblioteca, né? As pessoas que visitam esses equipamentos culturais têm uma visão diferente daquela biblioteca onde tem o profissional um pouco mais sisudo, que fica pedindo silêncio, etc. Então, nessas bibliotecas nós temos programas de capacitação, temos área game, temos os títulos mais diversos de livros, temos trabalho em conjunto com, por exemplo, o Maurício de Souza, né? Esse ano nós fizemos a doação da Biblioteca do Maurício para mais de 80 cidades no nosso estado. E nós temos a Biblion, que é um programa da secretaria que foi premiado neste ano, que é uma biblioteca online onde qualquer pessoa pode entrar no aplicativo, se cadastrar e acessar os livros de forma digital. Ocorre que o volume de pessoas está tão grande, transbordou também os limites do estado de São Paulo, também já ultrapassou os limites do nosso país, né? Então a gente já tem um alcance internacional e nacional que gerou para a gente uma fila de acesso aos livros. Porque quando a gente faz um programa como esse, nós precisamos adquirir as licenças dos livros digitais para que esses livros digitais possam ser emprestados. Então, existem contratos que cada livro digital, cada licença pode ser emprestada um número X de vezes para X pessoas simultaneamente. Então, hoje a gente está lidando com um problema bom, que é a fila de espera na Biblion, e a gente está estudando a melhor forma de ampliar para garantir acesso a todas as pessoas que não conseguem ir numa biblioteca fisicamente, né?
E um outro pilar muito importante, olhando ainda para essa formação, é com essa mudança de nome da secretaria, nós deixamos de ser Secretaria da Cultura e Economia Criativa e passamos a ser Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, né? Se a gente olhar para a experiência, principalmente da Inglaterra, que tem feito investimento na economia criativa, a economia criativa ela tem despontado como um grande vetor de desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano para as sociedades em geral. Nós temos eu citei aqui a escola inglesa, mas nós temos outras escolas que investem nisso. E a Secretaria da Cultura, entendendo o segmento cultural enquanto indústria, optou por fazer a mudança desse nome, mas não considerando o conceito de indústria criativa, aquele conceito trabalhado pelo filósofo Adorno lá nos anos 50, que é da produção em massa. Mas a indústria criativa no sentido de pujança econômica que a cultura pode gerar. Então a gente olha para a cultura hoje com um olhar de profissionalização, com um olhar de desenvolvimento humano e de desenvolvimento econômico. A cultura precisa dar lugar, a política pública cultural, ela precisa dar lugar da política assistencial para uma política de desenvolvimento, né? E aí, desenvolvimento no ser humano, na pessoa que quem tem acesso vai se tornar, e garantir também que essas pessoas que bebem da nossa cultura tenham condições de se desenvolver economicamente. Por que eu estou dizendo isso? O Itaú Cultural soltou em março desse ano um estudo do PIB da cultura e da economia criativa do nosso país. Foram utilizados os dados do ano de 2020 e o Itaú chegou à conclusão de que 3,11% do PIB do nosso país no ano de 2020 foi movimentado pela cultura. É um número anterior à pandemia e é um número superior à indústria automobilística. A gente entende que não se faz cultura sem fomento, assim como não se faz agricultura sem fomento, não se faz construção civil sem fomento, não se faz desenvolvimento econômico sem fomento. Então é preciso o trabalho, a parceria público e privada para a gente conseguir alcançar esses objetivos. Então hoje na Secretaria a gente tem discussões e o nosso olhar é voltado para iniciativas que vão tornar a cultura acessível para todos os cidadãos. Então a gente tem uma meta audaciosa que é chegar em todos os 645 municípios do estado de São Paulo e explorar programas educacionais que vá promover acesso à cultura desde a infância, porque também a gente trabalha a criação de público, né? As pessoas têm lido menos. É falta de interesse, é a tecnologia, o que nós podemos fazer enquanto política pública para auxiliar isso? A inteligência artificial chegou, está aí para ficar, nós não questionamos isso. Mas como que a gente trabalha a inteligência artificial como aliado? Porque a gente tem visto inteligência artificial, inclusive, ganhar em Nova York um concurso de ilustrações foi vencido por uma inteligência artificial há 2 anos atrás. Então, a gente está olhando para tudo isso para construir uma política pública sólida, de modo que a gente consiga alcançar a profissionalização da cultura no nosso país, né? Hoje a gente tem uma dificuldade, inclusive, dos quinais, porque várias das profissões da cultura elas não estão regulamentadas. E a cultura pode ser, de fato, um vetor de desenvolvimento econômico, um vetor de atração turística. A gente usa como exemplo também a Nova Zelândia. O que é a Nova Zelândia depois da gravação do Senhor dos Anéis? Qual foi o impacto disso para esse país que se transformou num set de filmagens? Então, olhando para o audiovisual, em um ano muito importante para o audiovisual do nosso país, no qual nós executamos aqui no estado de São Paulo 387 milhões de reais da Lei Paulo Gustavo. Para incentivar o audiovisual e outros segmentos, a gente também discute política pública para transformar São Paulo num cenário de filmagens, para que a gente possa concorrer com o cinema argentino,
que apesar da diferença econômica entre os nossos países, o cinema argentino ele tem uma relevância maior que o nosso, né? Então, desenvolver cidades cenários, e para desenvolver isso, nós temos trabalhado um programa que vai ser lançado no ano que vem, que é um programa de profissionalização da cadeia produtiva da cultura. Hoje é muito comum, quando nós vamos para os teatros do interior, os teatros terem dificuldades, por exemplo, com sonoplasta, porque o sonoplasta era uma pessoa que desenvolvia aquele trabalho de forma empírica há muito tempo atrás, e com os novos equipamentos, as novas tecnologias, a gente não encontra essas pessoas para contratar. E mesmo na cidade de São Paulo, quando a gente tem o The Wicked, quando a gente tem Matilda, Rei Leão, existe uma concorrência entre esses teatros, olhando para essa cadeia produtiva que está por trás do artista que arranca os aplausos, né? Então, como que nós damos suporte para toda uma cadeia produtiva que contribui para o espetáculo e contribui para que as pessoas sentem, assistam o espetáculo e saiam transformadas? E é por isso que a Secretaria do Estado entende essa cadeia produtiva da cultura, da economia, da indústria criativa, olhando para os profissionais também dos bastidores. Não é comum nós falarmos de política cultural e estarmos falando desses bastidores. O mais comum da política cultural é a gente estar olhando sempre para a ponta, para a entrega, que é o festival entregue. Só que naquele festival do Revelando São Paulo, nós tínhamos 100 cidades com mais de 2.000 pessoas contratadas em desde a sua concepção até a finalização do edital. Nós tínhamos ali toda a preocupação do ESG, porque como tinha comidas tradicionais, etc., todo o lixo produzido, ele passava por uma coleta seletiva, todo o óleo produzido passava por uma coleta específica, e aí esse tem sido uma mudança de olhar que nós temos trazido para a Secretaria da Cultura para esse ano. E já entrando na reta final da minha fala, nós, para além das nossas ações diretas, que as nossas ações diretas, é muito importante enfatizar isso, elas são realizadas por meio de parcerias público-privadas. Nós temos organizações sociais que celebram contratos conosco, e as organizações fazem a gestão. Por exemplo, na Sala São Paulo é a OSESP, nas fábricas de cultura nós temos o Catavento e a Poieses, né? Nos museus nós temos a ACAM Portinari, que cuida dos museus e cuida da nossa interiorização, cuida do nosso Museu de Culturas Indígenas, nós temos o IDB Brasil, né? E nós temos as leis de incentivo. No estado de São Paulo, nós temos hoje 2 leis de incentivo. O PROAC Editais, que é o fomento direto por meio de premiação. Os melhores projetos que são inscritos em em editais, eles recebem aporte direto do Estado de São Paulo para serem executados. E o PROAC ICMS, que é o fomento indireto por meio da renúncia fiscal. Os produtores culturais submetem os projetos para uma comissão de análise. Essa comissão de análise analisa os critérios econômicos, a planilha de custo, a relevância do projeto, o impacto que ele vai ter, e a partir disso esse produtor cultural ele pode captar recursos que seriam destinados ao ICMS. Então o governo federal, o governo estadual, nós temos, cada um desses projetos são 100 milhões de reais, 100 milhões para fomento direto, 100 milhões de renúncia fiscal via ICMS. Normalmente as empresas, que o cálculo não é exato, mas normalmente a cada 4% que seria recolhido para o ICMS pode ser direcionado para projetos culturais. Uma coisa muito legal que aconteceu esse ano, dentro da nossa secretária, os senhores devem acompanhá-la, eu brinco que ela tem rodinha no pé, ela não para, mas nessas falas dela por todo o estado, algumas regiões que nunca tinham acessado o PROAC ICMS passaram a acessar pela primeira vez. Alguns empresários que desconheciam a possibilidade de atrelar sua marca a um produto cultural relevante da sua região passaram a alocar recursos
no PROAC ICMS. Isso para a gente é uma conquista muito grande porque significa uma ampliação geográfica do programa e significa desconcentração. A gente fala muito sobre interiorização da cultura e muitas vezes a gente precisa explicar que interiorizar a cultura não é levar a cultura produzida da capital para o interior, mas é também criar condições para que o interior traga a sua cultura para a capital. Aqui, a título de exemplo, nós, então, no PROAC Editais e no ICMS, nós trabalhamos com teatro, dança infanto-juvenil, circo, artes visuais, música, literatura, museus, preservação de patrimônio, formação, pesquisa, games, design, né? E nós temos também, já entrando numa reta final, um programa de internacionalização para a cultura paulista. Esse programa de internacionalização é o Creative SP, feito em parceria com a Invest São Paulo. Nós contratamos a Invest São Paulo para ela, ao longo do ano, montar missões para levar a nossa cultura para os principais polos do mundo. Esse ano eu tive a oportunidade de ir em duas feiras, a primeira delas em São Francisco, na Game Developers Conference, e lá nós tivemos a felicidade de uma das empresas selecionadas pelo nosso programa ser a primeira empresa a vender um jogo para PlayStation VR no mundo. E lá nós começamos uma conversa que foi anunciada no último final de semana na CCXP, um negócio que foi concretizado pela nossa secretária, pelo nosso governador, durante a Gamescom em Colônia, na Alemanha, que é transformar São Paulo no polo de games da América Latina. Então, a partir de 2024, em julho de 2024, nós teremos aqui em São Paulo a Gamescom Latam, que é a maior feira de games e jogos digitais do mundo, da América Latina, sendo a representante da América Latina. A Gamescom ela acontece em 3 lugares no mundo, que é na Alemanha, na Ásia e agora em São Paulo, trazendo a Gamescom Latam aqui para um segmento cultural que tem crescido muito, um segmento que dialoga com audiovisual, que trabalha com animação, que trabalha com games, e um segmento que exporta profissionais. Né? E aí, a partir dessa atração dessa feira, a gente tem a tarefa agora de trazer essas empresas para elas fixarem em São Paulo e promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano que nós esperamos aqui no nosso estado. Essas feiras também, nós fomos para a Feira do Livro em Frankfurt, nós fomos para a maior feira de música do mundo em La Corunha, nós fomos para a SXSW, estamos nos preparando para ano que vem ter a Casa de São Paulo na SXSW, nós fomos para feiras de teatro, nós tivemos uma feira de teatro, eu não vou me recordar o país, porque foram muitas feiras ao longo dos anos, desse ano, e esse programa, ele traz resultados muito expressivos porque é a cultura produzida no estado de São Paulo sendo vendida para fora. São os artistas que, por exemplo, estiveram na Womex, que eu tive a oportunidade de acompanhar a delegação, que fecharam turnês pela Europa. Né? Artistas, músicos que produziam com muita excelência em São Paulo. Então, a missão que nós temos trabalhado durante essa gestão é promover uma política cultural que seja livre, plural, inovadora, acessível, como caminho de desenvolvimento humano, econômico e criativo. Nós tivemos algumas ativações ao longo desse ano no Casarão Franco de Melo, na Paulista 1919, onde nós tivemos a oportunidade de ter feiras criativas, de abrigar ativações da parada aqui em São Paulo, de abrigar comemoração à Semana da Consciência Negra. E no final de semana passado nós também tivemos a virada inclusiva pela primeira vez na Paulista. Né? É um espaço que a gente pretende direcionar para toda a diversidade cultural do nosso estado, por estar localizado em uma região nobre. É um casarão que nós pretendemos também restaurar para ampliar o seu uso e trazer para a população mais um equipamento, né? E como nossa visão ao longo desses próximos anos, nós pretendemos
democratizar o acesso à cultura para todo o Estado, garantindo a pluralidade cultural como uma força empreendedora, econômica e geradora de empregos, estabelecendo políticas públicas que incentivem a interação entre diversas expressões culturais para transformar o setor cultural em um condutor de desenvolvimento humano e econômico, né? Não sei se eu passei muito tempo, não consigo ver vocês, mas estou aqui à disposição. Eu teria um vídeo curto para apresentar. Vocês me falem se eu posso apresentar, porque eu acho que o trabalho que é desenvolvido pela Secretaria da Cultura, ele tem muita sinergia com o trabalho que é desenvolvido pelo Rotary Club. Eu acho que a gente pode construir muito e agregar forças nessa parceria de ter iniciativas positivas para impactar a nossa sociedade. É isso. Secretário Executivo Marcelo, por favor, vamos assistir o vídeo. Vou passar, ele é bem curtinho. Sejam bem-vindos. E aproveitando que você falou da interação, né, Marcelo? Com certeza, mantenha o Rotary Clube de São Paulo informado das atividades da sua secretaria. Espero que você e a secretária Marília Marton possam implantar e desenvolver com sucesso todos esses planos, tá bom? Combinado. Vou transmitir o vídeo. Sejam bem-vindos ao vibrante estado de São Paulo, conhecido por sua efervescência cultural e sua crescente economia. Aqui encontramos um ambiente propício para a expressão artística e criativa, onde uma diversidade de manifestações culturais se entrelaçam. Aqui somos uma potência na indústria cultural. São Paulo é um verdadeiro celeiro de criatividade e empreendedorismo, abrigando uma indústria criativa e diversificada. Aqui, diversas áreas como design, moda, artes visuais, audiovisual, música, teatro e games encontram espaço para florescer. No coração da indústria criativa estão as pessoas, que são um pilar fundamental desse setor e o tornam um dos mais importantes do país. A cultura de São Paulo é um verdadeiro caldeirão de talentos, ideias inovadoras, e as pessoas fazem a diferença. A cultura e as indústrias criativas do país representaram 3,11% do PIB, totalizando 232 bilhões de reais, que corresponde a um crescimento de 78% em 2012 e 2020. Esses números superam até mesmo o setor automotivo. Em São Paulo, o setor é responsável por movimentar mais de 105 bilhões de reais, o que dá 47% do PIB da cultura e economia criativa do país, além de empregar mais de 2 milhões de trabalhadores. Isso evidencia a força e o potencial das indústrias criativas como motor econômico do Brasil. Cultura é sinônimo de desenvolvimento. E por aqui, a visão da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo é promover uma política cultural livre, plural, inovadora, acessível como um caminho de desenvolvimento humano, econômico e criativo. A cultura de São Paulo é de todos. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição para a gente poder discutir. Eu tentei passar um briefing do que a secretaria tem feito e quais são os nossos planos. Eu acho que numa reunião com uma entidade tão importante como vocês, é importante a gente compartilhar o que a gente está pensando para o futuro, o que a secretaria pretende construir, porque é uma mudança de paradigma no âmbito cultural, trabalhar a cultura com um olhar de profissionalização, trabalhar a cultura como um olhar de desenvolvimento que ela já faz, né? E muitas vezes a gente não enxerga isso. Secretário Marcelo, parabéns mais uma vez. A exposição foi muito clara, elucidativa, e nós verificamos realmente muita sinergia, porque, para citar um exemplo, no nosso centenário agora, nós teremos atividades no Museu de Ipiranga, no MASP, na Sala São Paulo, né? Um companheiro nosso, Olívio Giosa, é presidente da Paulista Viva. Então, tudo que você foi falando realmente foi se encaixando no que a gente já está atuando ou colaborando, né? E com relação ao Museu de Imigrante, nós temos uma companheira, a Geni, que está formatando um projeto para trabalhar com o pessoal imigrante. E por isso que eu disse que eu tenho certeza que o presidente Irineu de Mula
estenderia esse convite para que vocês participassem do centenário e, obviamente, nos mantivessem informados das atividades, para que a gente possa participar e divulgar também. Porque esse acho que é o grande desafio, né? O trabalho bem feito, a gente já viu que a secretaria faz. A gente precisa divulgar um pouco mais isso, né? Dado o adiantado da hora, Marcelo, nós vamos colocar essa palestra sua no YouTube, né? E eu queria estar agora passando o nosso certificado que você vai receber. Vamos colocar o certificado, por favor. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado. Parabéns. Que esse seja o primeiro de vários que o Rotary Clube de São Paulo possa encaminhar a você. Muito obrigado. Eu Protocolo estou aqui à Nancy. disposição, só uma Pois fala não. breve. Eu estou aqui à disposição para recebê-los aqui para um café, para que a gente possa discutir, verificar isso. Mas apareceu uma pergunta no chat que eu queria ter oportunidade de responder, porque ela é muito importante, que é Opa, sobre perdão. quais as medidas de inclusão a secretaria tem tomado, né? Então, em conjunto com a nossa secretaria da pessoa com deficiência, com o nosso secretário Marcos da Costa, nós estamos fazendo um primeiro passo, é a capacitação dos educativos e das pessoas que atendem a população nos nossos equipamentos culturais. O outro ponto é trabalhar a acessibilidade nesses equipamentos, né? Então, todos os equipamentos eles têm, por questão de lei, acessibilidade, mas uma novidade é que nos nossos eventos, por exemplo, o Casarão Franco de Melo, que recebeu a virada inclusiva na Paulista, ele não tem acessibilidade, mas nós levamos uma infraestrutura e nós fizemos lá no último final de semana, foi um evento da Secretaria da Pessoa com Deficiência com o nosso apoio, mas nós fizemos a virada inclusiva nesse casarão. Então, a gente tem trabalhado para conseguir atender melhor o público e também oferecer oportunidades que sejam acessíveis. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu não tinha visto essa pergunta, me Sem desculpe. problema. Queria passar a palavra para protocolo Nancy Regina para a apresentação dos visitantes e convidados, por favor. Obrigada, presidente. É com muita satisfação que nomeamos os visitantes do dia. Tenho registro aqui do Pedro José Manfrim e participo que o nosso público no pico da audiência foi de mais de 60 pessoas e agradeço mais uma vez a presença de todos e retorno com o nosso presidente em exercício, Ricardo Peragini. Obrigado, Nancy. Agradeço a presença de todos e peço para que façamos a saudação à bandeira nacional. Obrigado. Gostaria de reforçar o convite para a feijoada no Bar Brahma. Contamos com a presença de todos. E agradecendo mais uma vez ao nosso palestrante e a todos os nossos companheiros e companheiras, eu declaro encerrada a 22ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo sob o lema Crie Esperança no Mundo. Vamos tocar o sino e encerrar, por favor. Perfeito. Muito obrigado, parabéns, Marcelo.